Antes de qualquer coisa, é importante ressaltar que convivemos diariamente com a radiação em nossas vidas, nos celulares, por exemplo, mas elas não têm capacidade de causar nenhum dano à nossa saúde, por isso são chamadas de não ionizante. O risco à saúde só aparece quando chegamos a radiações ionizantes de partículas beta, principalmente. Isso porque, mesmo possuindo menos energia que as de partícula alfa, ela tem uma velocidade muito maior, logo um maior potencial de penetração. Ela pode penetrar na pele do ser humano, causando graves riscos à saúde. As partículas alfa, mesmo tendo um maior potencial de ionização, são praticamente inofensivas, porque são paradas por nossa camada de pele morta. Porém, caso entre em contato com algum ferimento, ou sejam aspiradas, causam grande dano à saúde. Assim como as partículas beta, elas podem modificar o nosso DNA, além de modificar o nosso relógio biológico, o que pode ser facilmente percebido em pessoas que desenvolvem câncer, onde cerca de 10 anos após o contato com a radiação, a doença se manifesta. No livro, onde mais percebemos os efeitos da radiação é num relato a respeito de uma mulher grávida, que para aproveitar os últimos momentos com seu marido contaminado, mente para os seguranças e médicos e entra no hospital. Ali nós percebemos os efeitos no marido, que recebeu uma quantidade de radiação extremamente alta. Efeitos esses que vão desde hemorragias internas a mutações completas em sua aparência, deixando muitas vezes inchado ou até mesmo fazendo seu cabelo caia, até que finalmente chega à morte. Enquanto na mulher não percebemos praticamente nenhum efeito grave causado pela radiação. A explicação que temos para isso no livro seria de que o bebê absorveu a radiação que era para ter afetado a mãe, mas não sabemos até onde isso é verídico, pois segundo os cientistas a quantidade de radiação absorvida pelo marido não o torna radioativo. Porém, temos também efeitos bons causados pela radiação, como por exemplo o raio-x usados em hospitais, é ionizante, porém não nos causa danos por conta da baixa exposição à radiação emitida por ele. Por isso ele é tão utilizado e útil até os dias de hoje. O acidente em Chernobyl aconteceu a 1h23 minutos e 47 segundos, portanto, na madrugada do dia 26 de abril de 1986. Esse acidente aconteceu no reator 4 da usina de Chernobyl e foi resultado de falha humana, uma vez que os operadores do reator descumpriram diversos itens dos protocolos de segurança. Além disso, foi apontado posteriormente que os reatores FBMK, usados em Chernobyl e em outras usinas soviéticas, tinham um grave erro no seu projeto, o qual permitiu que o acidente acontecesse. A explosão deixou o reator nuclear exposto, e o incêndio foi responsável por jogar na atmosfera uma elevada quantidade de material radioativo. O vento levou o material radioativo lançado na atmosfera principalmente para o oeste e o norte de Pripyat, e a radiação espalhou-se pelo mundo. Rapidamente foram identificados altos níveis de radiação em locais como a Polônia, Áustria, Suécia, Bielorrússia e até locais muito distantes como o Reino Unido, Estados Unidos e Canadá. As consequências do acidente de Chernobyl foram profundas, sobretudo para 3 países, a Ucrânia, a Bielorrússia e a Rússia. Todas essas 3 antigas repúblicas da União Soviética. O acidente também contribuiu para o fim da União Soviética, ocorrendo porque houve impactos econômicos pesadíssimos para a União Soviética, sem uma nação que se arrastava em uma crise econômica desde a década de 1970. Outra importante consequência do acidente de Chernobyl foi o aumento da quantidade de câncer na população ucraniana e bielorrussa. Principalmente, existem estudos que apontam que até 2005, cerca de 6 mil crianças desenvolveram câncer de tireoide, em consequência da exposição à radiação. A radiação é uma forma de transmissão de energia através do espaço. Ela existe em 2 formas, a radiação eletromagnética e a radiação crepuscular. Alguns átomos pesados, como o urânio, apresentam instabilidade nuclear, isto é, seu núcleo não consegue manter-se coeso e por isso tende a decair em núcleos menores e mais estáveis. A radiação apresentada pelo acidente de Chernobyl era a ionizante, que apresenta qualquer forma de radiação, corpuscular ou eletromagnética, que seja capaz de causar danos ao código genético das células em razão ao processo de ionização, que consiste em arrancar os elétrons dos átomos. A radiação ionizante é capaz de matar as células ou lhes introduzir mutações,
de modo que seu funcionamento ou replicações seja afetado. Entre as diversas complicações relacionadas à exposição a fontes de radiação e radiação, destacam-se o câncer, mutações genéticas, queimaduras e a morte. O princípio básico de funcionamento da usina de Chernobyl era similar às demais usinas nucleares. O reator, local onde são armazenados os combustíveis físseis, faz com que a energia emitida pela fissão de elementos instáveis, como urânio ou plutônio, aqueça e evapore a água pura a cerca de 270 graus Celsius. Essa água é mantida sob altas pressões e, por isso, quando liberada, tem a força suficiente para movimentar um conjunto de turbinas conectadas a um gerador. Esses geradores, por sua vez, são como grandes ímãs e ficam envolvidos em uma enorme quantidade de bobinas condutoras. A produção de energia elétrica acontece de acordo com um fenômeno chamado de indução eletromagnética. Enquanto os geradores estiverem em rotação, haverá geração de corrente elétrica. No interior desses reatores nucleares havia centenas de pastilhas de urânio-235. Essas pastilhas eram dispostas em compridas varetas metálicas, as quais estavam mergulhadas em um tanque de água pura usado para regular o processo de fissão nuclear. Todo o reator era recoberto por uma grande e espessa armadura de grafite. Bom, na época do desastre de Chernobyl, a usina produzia aproximadamente 10% de toda a energia elétrica consumida pela Ucrânia. Além disso, Chernobyl foi a terceira usina nuclear produzida pela União Soviética a utilizar os reatores RBMK, produzidos por uma tecnologia ultrapassada, criada cerca de 30 anos antes da data do acidente. Bom, agora sobre as características das partículas. O núcleo é a região localizada no centro de um átomo, na qual estão contidas as partículas atômicas denominadas prótons e nêutrons. A física nuclear estuda as partículas constantes nos núcleos, que são os prótons e nêutrons, e das interações existentes entre essas partículas. Essas interações são capazes de manter as partículas unidas em distâncias extremamente pequenas, da ordem de poucos nanômetros. Alguns exemplos de fenômenos estudados pela física nuclear são decaimentos radioativos, fissões nucleares, fusões nucleares e etc. O Brasil tem apenas 2 usinas nucleares, Angra 1 e Angra 2, responsáveis pela produção de 3% da energia consumida no país. A Angra 1 entrou em ação no ano de 1985, já a Angra 2 em 2001. A construção de uma terceira usina, Angra 3, foi iniciada há 35 anos. Tem 62% de suas obras executadas, mas atualmente o canteiro encontra-se paralisado. A instalação das usinas de Angra levou em conta justamente a proximidade tanto do Rio como de São Paulo. Dessa forma, é mais fácil transmitir a energia produzida para grandes centros de consumo. Além disso, estar perto do mar é importante, já que é preciso de muita água para esfriar o sistema. E vale dizer que essa água não entra em contato com a radioatividade. As usinas brasileiras são diferente de Chernobyl. O reator usado nas usinas de Angra é chamado de PWR, onde o processo de ficção é controlado com água pressurizada. PWR é uma sigla para Pressurized Water Reactor. É o tipo de reator nuclear que constitui a grande maioria das centrais de energia nuclear. No Ocidente, é um dos 3 tipos de reatores de água leve. Nos reatores PWR, o líquido de refrigeração primário é bombeado sobre altas pressões dentro do núcleo do reator, onde é aquecido pela energia liberada pela fissão nuclear. A água aquecida flui através do circuito primário para um sistema gerador de vapor, onde sua energia térmica é transferida para o sistema secundário através de permutores de calor, que por sua vez provocam um fluxo de vapor no sistema secundário de refrigeração, que gira entre um conjunto de turbinas que geram grandes quantidades de eletricidade. O ministro de Energia do governo Jair Bolsonaro, Bento Albuquerque, já declarou que Angra 3 é um projeto prioritário, como disse mesmo. Para finalizá-lo, são necessários cerca de 15 bilhões de reais.
Abre aspas. Esperamos que no final do ano que vem possamos retomar as obras no canteiro. A previsão de entrada em operação comercial de Angra 3 é 2026, fecha aspas. Isso quem disse foi o Leonan Guimarães, que é quem está organizando esse projeto. Segundo a Eletronuclear, Angra 3 tem potência de 1.405 megawatts. E a Angra 1 tem 640. Angra 2 tem apenas 1.350, ou seja, Angra 3 seria a maior de todos. Enquanto Angra 1 e Angra 2 juntos trazem energia para 3% do país, Angra 3 sozinha faria com que 6% da energia do país saia só dela. Isso dá mais ou menos 68% do consumo do estado do Rio de Janeiro inteiro. Para exemplificar a construção dos reatores modernos, tomaremos como base os reatores brasileiros. Para começar, vamos falar da proteção. É evidente que com a evolução da tecnologia, as usinas nucleares se tornaram muito mais seguras. Para começar, a vedação do reator em si é feita por uma parede de concreto armado com quase 1 metro de espessura, uma camada de aço de 3 centímetros, além do reator em si, que possui uma camada de chumbo e uma de aço, que totalizam juntas 57 milímetros. Tudo isso para evitar que qualquer tipo de partícula alfa ou beta passe para fora, e é claro, para resistir em caso de um acidente. Vale ressaltar que o local onde fica o reator tem pressão negativa, para que caso haja uma fissura no concreto, o ar atmosférico entre ao invés de liberar gases radioativos. As usinas nucleares, em sua maioria, usam urânio 235, podendo haver algumas variações que usam o plutônio, mas o funcionamento é basicamente o mesmo. Através de um bombardeamento de elétrons se inicia uma reação em cadeia, onde cada vez mais átomos realizam a fissão de seus núcleos e, consequentemente, liberarão mais elétrons. Nessa questão, vemos outro mecanismo de segurança. As barras de contenção para frear o processo de fissão hoje são compostas por prata, índio e cádmio, que além de controlar a reação, são ainda mais resistentes a entortar por causa da temperatura, ao contrário das usadas em Chernobyl, pois elas absorvem elétrons de forma mais controlada, evitando assim um superaquecimento. Então, chegamos finalmente na geração de energia em si, que utiliza 3 sistemas de água completamente distintos. O primeiro, que circula no reator, é pressurizado para que evite de a água evaporar e aumentar a pressão descontroladamente. O segundo, que vai ser aquecido pela água do primeiro, virando vapor em alta pressão para assim gerar as turbinas que movimentam o gerador. E o terceiro, para refrigerar o sistema do secundário, que ao contrário dos outros não utiliza um sistema fechado, e sim mantém a água do mar circulando para que se tenha a menor temperatura possível, evitando acidentes e aumentando ao máximo a eficiência da usina. O acidente nuclear de Fukushima no Japão foi o pior desde o desastre de Chernobyl em 1986. Em 11 de março de 2011, um terremoto de magnitude próxima de 9 causou um tsunami com ondas de 14 metros, e a água acabou inundando a usina nuclear de Daiichi, no município de Fukushima, na costa nordeste do país. O tsunami causou diversos danos à usina nuclear e liberação de material radioativo. Além disso, o Instituto da Economia do Trabalho da Alemanha declararam um artigo segundo o qual Fukushima é uma lição vital para os governos de todo o mundo. O artigo é intitulado como o princípio da precaução, evidência do acidente nuclear de Fukushima Daiichi. Uma definição geralmente aceita do princípio da precaução, e que certas atividades não devem ser realizadas se a ameaça de dano potencial não for totalmente compreendida, disse a BBC News Mundo, um dos autores do artigo, Mario Neuro, pesquisador do ISA e professor na Escola de Saúde Pública e Administração da Universidade de Columbia, nos Estados Unidos. Após o acidente de Fukushima, uma mera possibilidade de um país pós-apocalíptico traumatizado por 2 bombas nucleares levaram a uma decisão drástica. Todas as usinas nucleares japonesas responsáveis por 30% da eletricidade foram fechadas dentro de 1 ano. Neuro disse que em 14 meses após o acidente, a produção de energia nuclear caiu completamente no Japão, e essa redução na produção de energia nuclear foi compensada por aumento na importação de combustíveis fósseis,
Isso, por sua vez, levou a um aumento no preço da eletricidade, de até 38% em algumas regiões. Esse aumento do preço, de acordo com Nildo, é a chave para entender as mortes adicionais. Nildo e seus colegas apontam que o apagão nuclear e o aumento no preço da eletricidade levaram a uma redução no consumo de eletricidade, das quais muitas dependiam para se aquecer. Assim, as pessoas pararam de usar o sistema de aquecimento, aumentando cada vez mais as mortes por exposição ao frio. Também vale a pena ressaltar que no dia do acidente estavam apenas sendo utilizados 3 motores dos 6. Assim, com a vida do terremoto, aconteceu várias explosões, superaquecimento e ainda mais com o tsunami que seguiu fez com que o sistema do motor a diesel também parasse de funcionar, gerando um gravíssimo acidente. Não houveram mortes iminentes devido à radiação, mas estima-se que muitos sofreram os efeitos, mesmo que a longo prazo, pois 30.000 pessoas foram evacuadas dos arredores. Os 4 reatores tiveram seus núcleos derretidos consequência de reações. Em agosto de 2013, foram constatados vazamentos de água radioativa no mar. E também varia a situação ambiental, pois é quase impossível mensurar todos os estragos que isso tenha causado e ainda pode causar. Estudos apontam que o desastre poderia ter sido evitado, pois, segundo a Comissão da Avaliação à Usina Nuclear, operava sem a capacidade para aguentar um terremoto ou uma tsunami. E assim devemos considerar que o Japão é um país bastante propenso a esses fenômenos, por estar no encontro de várias placas tectônicas. E portanto essas variáveis deveriam sim ter sido consideradas no projeto da usina de Fukushima.